A cada dia que passa, as invasões do último domingo se tornam mais suspeitas e as relações entre alguns personagens mais nebulosas. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês novidades envolvendo Flávio Dino, ministro da Justiça, e Ana Priscila Azevedo, a principal responsável pelo quebra-quebra. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito das demissões da Jovem Pan e começamos conversando sobre José Múcio, ministro da Defesa do governo cachaceiro. De acordo com André Janones, o Múcio iria pedir afastamento, mas ele foi desmentido menos de 24 horas depois. A esquerda está descobrindo o quão mentiroso é o Danones, né? O fato aqui, pessoal, é que existe sim uma pressão muito forte do núcleo duro da esquerda para que o José Múcio seja afastado. Ele que foi uma exigência dos militares. Agora vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para vocês entenderem o que aconteceu. A gente se lembra que durante aqueles 60 dias que antecederam a posse do presidiário, a coisa estava meio confusa, né? Um dia estava difícil. No dia seguinte, o Braga Neto dizia que estava quase lá. Depois, a coisa esfriava de novo. Aí, poucos dias depois, o Bolsonaro fazia um pronunciamento na Alvorada dizendo que a vitória era certa e aconteceria no momento oportuno. Depois, a gente fica sabendo que as Forças Armadas estavam usando o povo e o próprio presidente como barganha, né? Poder de barganha para negociar com o governo do cachaceiro. A gente viu aí recentemente que eles receberam um aumento, né? Os generais reservistas. Enfim, uma das exigências dos militares era de que José Múcio assumisse a pasta da defesa. Quando eles conseguiram essa concessão, ficaram tranquilos e foi aí que Bolsonaro tomou a punhalada pelas costas. Pois bem, existe a pressão, tá, do núcleo duro da esquerda para que o Múcio seja afastado em favor de José Genuíno, comunista radical que já deu várias declarações afirmando que queria transformar as nossas Forças Armadas em uma guarda bolivariana latino-americana, juntamente com o exército da Venezuela, da Argentina, do Chile e afins, né? Agora, imaginem o queixo do alto comando do exército caso isso se confirme. Eu acredito que o José Múcio só esteja lá hoje por conta da pressão das Forças Armadas. Porque se dependesse do Lula, né, do seu posicionamento ideológico, da pressão da base, ele já teria rodado. Aliás, nunca teria nem assumido. O Danones, ele mente o tempo inteiro, mas ele não falaria isso do nada. Tudo bem, ele mentia contra a direita conservadora. Agora, mentir contra o próprio governo do qual ele faz parte, eu acho meio difícil. Ele sempre é usado como bucha de canhão, né, como boi de piranha. E dessa vez não foi diferente. Joga para o Janones falar, e aí a pressão aumenta. Se isso se confirmar, pessoal, e eu acredito que irá se confirmar sim, o Múcio não vai aguentar fazer parte desse governo, eu estou curioso para saber qual será o posicionamento dos militares. Agora, Inês é morta. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como impedir que o ladrão suba a rampa. Só vai sobrar a insatisfação e a cara de bunda dos generais Melancia. E a Jovem Pan, hein? Projetinho falido de TV conservadora. Que vexame! De uma vez só, eles demitiram Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Zoe Martins por conta de investigações do Ministério Público. Cederam à pressão. Fracos. Estão no limbo, né? Porque a direita não quer saber mais deles. A esquerda nunca quis e nunca vai querer assistir Jovem Pan. A tendência é que realmente a empresa afunde de vez. Vamos lá. Se vocês lerem as matérias, é de embrulhar o estômago. Vou usar aqui o Paulo Figueiredo como exemplo. Não interessa se você gosta dele ou não. Eu o considero um dos 5 melhores jornalistas conservadores do Brasil. Eu não estou falando a respeito de caráter, de posicionamento político ideológico, estou falando a respeito de conhecimento, né, capacidade de argumentação. A gente tem que saber separar as coisas. Eu não morro de amores por ele, mas, na minha opinião, é inegável que ele é um monstro fazendo o que faz. No bom sentido, é claro. Só que ele não é extremista, e é isso que as matérias dizem. Paulo Figueiredo, extremista, incentivou os atos terroristas. Mentira! Ele abriu a fala dele no dia seguinte recriminando o quebra-quebra. Aliás, todo mundo fez isso, e hoje a gente sabe que foram infiltrados. E acabaram montando ali, né, o poço para os patriotas caírem. E o Paulo Figueiredo falou isso, ele recriminou o quebra-quebra. Como é que você pode chamar um cara desse de extremista? Se existe uma coisa que ele não é extremista. E, na minha opinião, muito pelo contrário.
né? Mas enfim, se eles conseguirem emplacar essa narrativa para cima do Constantino e da Zoe, aí, meu camarada, é endgame. Né? Porra, porque se o Figueiredo não é extremista, imaginem Rodrigo Constantino e Zoe Martins, que são ótimos também, tá? Novamente, não estou fazendo juízo de caráter, não conheço os dois, estou falando como jornalistas. É aquilo, pessoal, eles emplacam as narrativas o tempo inteiro, foi isso que a gente teve que enfrentar ao longo de 4 anos. Reféns de narrativas da esquerda. Se você é contra o sistema, se você é contra a esquerda, automaticamente você se torna um extremista. E assim a gente segue perdendo essa batalha de narrativas. Não foi por falta de aviso de Olavo de Carvalho. Ana Priscila Azevedo, ela mesma, né? Alguns mistérios envolvem essa moça, tá, pessoal? Ela é chamada de radical bolsonarista, só que existem inúmeras postagens em redes sociais, vídeos dela, esculachando Jair Bolsonaro. Ela odeia o presidente Jair Bolsonaro, odeia e nunca fez questão de esconder isso. Ela é intervencionista? Não sei, sinceramente eu não sei se ela é ou se ela foi plantada. Existem vídeos mostrando o momento da invasão, ela quebrando o que parece ser o gabinete do Alexandre de Moraes e dizendo que a missão estava cumprida e que tinha vencido. Existem relatos também, não em vídeo nesse caso, né, eu vou falar aqui como se diz em inglês, né, with a grain of salt, né, com um grãozinho de sal. Não levem isso, né, como um fato, mas existem depoimentos de pessoas afirmando que algumas dessas pessoas que invadiram juntamente com a Ana Priscila cobraram Pix depois do quebra-quebra. Ó, cumprir uma missão aqui, a gente quer o Pix da gente agora. Repito aqui, são relatos de pessoas que estavam lá, tá? Mas não existe comprovação em vídeo. A Ana Priscila dizendo que tinha vencido, vibrando, isso aí é fato, tá em vídeo, tá? Agora, mistérios envolvendo essa pessoa. Ela é próxima do Hamilton Mourão, ou pelo menos é isso que parece. A foto de capa dos perfis dela nas redes sociais, que já foram deletados inclusive por ela, são com o Mourão, com o marido dela e com o Mourão. Ela esteve presente no ato de filiação do Mourão no partido dele. E também são muitos os relatos, né, de que ela era próxima do ex-vice-presidente da República e eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente viu imagens dela sendo presa, né? É uma coisa grotesca, bizarra, ela sorrindo, vibrando, punho cerrado, prestando uma continência toda errada. Quem é que fica feliz ao ser preso? É muito esquisito. Só que no documento que lista as pessoas que tinham sido apreendidas, o nome dela não consta. Você pode dizer, não, Ed, o nome dela não está lá porque algumas pessoas foram liberadas. Quem foi liberado ali? Quem tinha comorbidade, idosos, crianças e as mães das crianças. O resto ficou. A Ana Priscila não estava lá com criança, ela não tem comorbidade e ela está muito longe de ser idosa. Então ela deveria estar na lista oficial e não está. É um apelo aqui que eu faço aos parlamentares. Tá? E aqui não vai nenhuma crítica não, pessoal, é uma sugestão. Nós somos eleitores, eu posso sugerir, posso fazer sugestões aos nossos parlamentares de direita. Só isso. Tá? Corram atrás desta mulher. Ela é a chave do enigma. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Flávio Dino. Tá? Mas antes, vamos falar sobre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, atual, quer dizer, pelo menos até 48 horas atrás, era o atual secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele foi afastado pelo Alexandre de Moraes e o pedido de prisão dele foi publicado, ele que está nos Estados Unidos, e disse que vai voltar ao Brasil para se defender. Abrindo parênteses aqui, não estou feliz com a prisão do Anderson Torres, mas não deixa de ser uma ironia do destino. Ele, que enquanto ministro da Justiça, testemunhou várias ordens ilegais sendo cumpridas pela Polícia Federal, polícia essa subordinada ao seu ministério, e só fez assobiar. Então, karma. Karma, o mundo dá voltas, Anderson. Você não fez nada, você nem se manifestou publicamente contra a tua polícia cumprindo ordens ilegais. Né? Beleza, fechando parênteses aqui, a justificativa do Alexandre de Moraes para a prisão foi
omissão dolosa. Tá? O que é dolo? Quando você tem intenção de fazer. Se você não tivesse intenção, seria omissão culposa. Tá bom? Então, o Moraes está afirmando que o Anderson Torres se omitiu de propósito. Vamos deixar o quebra-quebra acontecer, né, e vamos ver o que dá. Só que o problema, pessoal, é o seguinte. A ABIN e a Polícia Federal, Rodoviária Federal, perdão, comunicaram tanto o Flávio Dino quanto ao Lula do risco iminente de invasão 24 horas antes. E eles não tomaram nenhuma providência. Eles sabiam que existia um grupo de radicais infiltrados entre os manifestantes. Eles escolheram não agir. O nome disso é omissão dolosa. Neste caso, inclusive, do Flávio Dino, com direito à confissão. Porque ele disse em uma coletiva que da sua janela, do Ministério da Justiça, ele viu os manifestantes se aproximando e escolheu fechar a cortina e cuidar da vida dele. Eles não tomaram nenhuma providência para impedir que aquilo acontecesse. Por quê? Porque eles queriam a concretização do fato. É isso. E aí, galera, a gente tem que descobrir até que ponto eles estão envolvidos. E como eu disse aqui, a chave da questão se chama Ana Priscila Azevedo, que era a principal agitadora. Tudo bem, a gente sabe que no Brasil a lei não funciona da mesma maneira para todo mundo, como deveria funcionar, é isso que prega o Estado democrático de direito. Agora, isso tem que ser exposto, pelo menos ser exposto. Se, a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, quando os novos parlamentares assumem, o início dessa nova legislatura, a gente não tiver, logo no primeiro dia, no mínimo 10 pedidos de impeachment da chapa Lula e Alckmin e de Flávio Dino para rodar, é sinal de que alguma coisa deu errado. Aí, galera, vamos encerrar essa oposição e começar tudo zero. Porque o crime está aí. Existe, vejam só, existe a jurisprudência criada praticamente no mesmo dia. Anderson Torres foi afastado e será preso por omissão dolosa. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula e Flávio Dino, pessoal. Eles foram avisar PRF e ABIN. Existem documentos para provar isso aí. O Flávio Dino diz que viu a turma se aproximando e não fez nada. Se o Anderson Torres foi afastado, se o Anderson Torres vai ser preso, os dois têm que ser afastados, tem que ser preso também. É aquilo. Vai acontecer muito difícil porque eles têm quem os proteja. Agora, a obrigação da oposição é expor e pedir. E é isso que eu digo. É melhor esperar até o início desta nova legislatura, em que a gente vai ter um Congresso, pelo menos em tese, mais alinhado com a direita, e aí fazer esse pedido. E torcer também para que a direita consiga eleger o presidente da Câmara de Deputados. Neste caso é mais importante do que do Senado, impeachment de presidente da República, mas também importantíssimo eleger o novo presidente do Senado. É mais difícil. A Câmara é mais provável. Enfim, pessoal, essa é a realidade. Está tudo aí. Pau que bate em Chico deveria bater em Francisco, mas aqui no Brasil, pau que bate na direita, meu camarada, passa longe da esquerda, Mas o que dá pra gente fazer é expor aqui pra vocês. Um forte abraço e a gente se vê por aí.